Dando ela no transporte uma época, né? E eu falei, não, será que essa está diferente? Será que é ela? E Deus falou, é ela, né? Eu louvo a Deus também pela vida da Diana, né? Louvado seja o nome do Senhor. Que bom, né, irmãos? Quando a gente se encontra. Irmãos, eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Maravilha! Quando eu cheguei ali, não vou demorar, não vou tomar tempo. Quando eu cheguei ali, eu disse para minha esposa. Quando eu coloquei o pé no primeiro degrau, eu disse para minha esposa, ela prova. Eu senti a presença de Deus quando eu coloquei o pé nesse degrau. Quando eu cheguei aqui, eu vi o pastor José louvando. E eu sinto, irmãos, a presença de Deus nesse lugar. Esse lugar está muito gostoso. Tá muito bonito. Parece que vai até virar vigília aqui. Meu Deus, maravilha. Eu quero dizer assim para a irmã que aqui já é uma igreja do Senhor, né? O pastor Zé me convidou para estar aqui. Ontem nós estamos ali. Ele me convidou e disse, vamos lá se alegrar, né, irmãos? E eu sinto que Deus, nesta noite, Deus está nesse lugar. Quando eu estava aqui, irmãos, aleluia, às vezes, irmãos, é muito preço que a gente pagamos, às vezes, pelo dom de revelação. E um dia eu disse para Deus, Deus, eu quero que o Senhor me dê um dom de revelação. Eu quero sentir, Senhor, eu quero que o Senhor me mostre as coisas, me dá o dom da profecia, da revelação. E um dia, irmã, Deus me deu e eu me arrependi nesse dia que eu pedi para Deus. Porque você paga um preço, é uma prova. Eu estava aqui e é estreito. E muitas das vezes, pastor, nós passamos pela prova e nós não sabemos que é por causa de alguns dons que a gente tem. Porque a Bíblia diz que uns foi dado o dom da palavra, outros dado o dom da fé, outros dado o dom da cura, outros o dom da profecia, outros o dom da revelação. E por isso, irmãos, vai, né? E eu estava aqui e Deus me revelava, irmão, nesta noite. E tem pessoas nesta noite que entrou nesse lugar, que pisou os pés nesse lugar. Que entrou preocupado aqui dentro. Entrou preocupado, entrou com uma grande preocupação. Dizendo dessa forma, Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo. Né? Pessoas que saíram da sua casa preocupadas, irmãos. Né? Mas quando eu olhei para esse tema do Salmo 91, eu vi aqui o tema, o título, a segurança de Deus. Né? Muito forte esse tema, irmão. Muitos outros usam, às vezes, esta mensagem ou esse texto, como espantar os demônios, não é verdade? Tem deles que abrem lá o Salmo 91. Não, eu vou abrir aqui porque os demônios vão se espantar. Né? E às vezes idolatria esse salmo, irmão. Idolatria, né? Mas nós sabemos que esse salmo foi escrevido, né, pelo salmista Davi, quando ele estava na sua aflição. Ali Deus mostrando para ele, dizendo que tudo que fosse acontecer na vida do salmista Davi, Deus, ele ia estar com o salmista Davi, né? E quando eu me referi na revelação que pessoas que entrou nesta noite preocupado, e Deus mandava dizer para essas pessoas que se acalmem, que não se preocupe não, porque Deus, ele prometeu no Salmo 91, que tudo que fosse, tudo que se levantasse contra a nossa vida, não ia acontecer. Por quê? Porque Deus era o guarda de Israel. Ou seja, Deus é o nosso guarda, é o que nos guarda, é que nos livra de todo mal, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas me chamou a atenção, irmãos, nessa leitura de Josué. Abre a tua Bíblia em Josué, capítulo de número 1. Vamos ler o primeiro, eu vou ler o versículo, os irmãos ler outro. Após nós vamos ler até o último versículo. Os irmãos vão me ajudar? Irmãos, Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Maravilha, Jesus. Eu estava ontem de madrugada, às 3 horas da manhã, e eu estava falando com Deus. Porque, irmãos, às vezes eu paro no meu leito, e às vezes eu acordo na madrugada e fico falando com Deus. E eu falava com Deus em pensamento, mas Senhor, mas quando será a tua vinda, Senhor? E Deus me dava uma revelação, missionário. A vida do Senhor, ele disse, ó meu servo, somente fica firme e veja isso aqui. E eu fechava meus olhos na revelação e via como um telão. E eu via as pessoas correndo para um lado e para o outro. E eu via a terra se abrindo. Viu, irmãos? Aí Deus falava comigo, aí meu servo, só aguenta mais um pouquinho, porque eu estou voltando. Deus falava comigo dessa forma, Jesus falava comigo dessa forma. Só aguenta mais um pouquinho, porque eu estava ansioso, irmãos. Eu estava ansioso porque tantas das coisas que nós estamos passando, irmão, nós sabemos que a igreja de Cristo está passando crise na terra. Está em fase de crise. Não é verdade? Muita preocupação. Às vezes eu me preocupo, Senhor. Né? Quando será a tua vida? E Deus me mostrava uma revelação, a terra se abrindo e aquele povo correndo. E aquele povo, irmãos, era
crente que corria. Eu vi as pessoas de gravata, pessoas de, as irmãs de saia grande, correndo de um lado para o outro. E Jesus dizia para mim, aí está a minha vida, meu servo, somente espera. Amém, irmãos? Todos acharam aí? Aleluia, Jesus. Tem a entrada, o título como a entrada na terra de Canaã. Eu vou ler o primeiro, os irmãos, vamos continuar o que Deus, para nós entender o que Deus quer falar conosco. Eu leio o primeiro, os irmãos leem o segundo e nós vamos dar uma leitura. Diz assim, e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. e todo lugar que pisarem a planta dos vossos pés, vos tenho dado como disse a Moisés. Desde o deserto a peixe esse Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra do seu Deus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso Deus. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos pais da Davi. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvia nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzirá por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Irmãos, quando eu me deparei diante desta mensagem, diante desta palavra, eu olhei e vi Deus aqui se revelando. Pode se assentar, irmãos. Se revelando ao profeta Josué, através da sua vida do seu servo Moisés, que tinha partido para a eternidade. E Deus se revelava a Moisés, dizendo que ele ia levantar Moisés, que ele ia levantar Josué. Louvado seja o nome do Senhor. Via Deus ali se apresentando diante da vida de Josué, dizendo, Josué, o meu servo Moisés é morto. Vou eu te levantar, Josué, na terra, aleluia, para que tu pode conduzir esse povo, aleluia. Eu vejo Deus se revelando através da vida de Josué. E quando eu olhei para essa mensagem que Deus me dava aqui, irmãos, Deus falava sobre coragem. Glória a Deus. Portanto que quando eu cheguei aqui, irmãos, Deus me dava essa revelação que pessoas que entrou aqui preocupadas, preocupada, louvado seja o nome do Senhor. E nesta noite eu vejo Deus aqui, Ele falando através dessa mensagem, falando através do Salmos 91, louvado seja o nome do Senhor, que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas que nós não serás atingidos. Também a parte de Deus diz também, aleluia, que não chegará praga alguma na nossa tenda, louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque Deus, irmãos, Ele tem cuidado do seu povo na terra. Verdade. Mas muitas das vezes, irmãos, por nós passar por dificuldade, por nós passar por luta, né? Quem é que não passa por luta nos dias de hoje que nós estamos passando? Passamos por luta financeira, passamos por luta espiritual, né? E nós sabemos que às vezes, irmãos, a luta financeira nós passamos, aleluia, dando glória a Deus, porque falta o feijão. Nós sabemos que amanhã a providência vem, porque vai aparecer o feijão, vai aparecer o arroz. Mas, irmãos, é difícil quando nós passamos pela provação espiritual, irmãos. E quando eu disse aqui, irmãos, que a igreja de Cristo está, na provação, está passando por crise. Por quê? Porque, irmãos, a cada dia as coisas estão se apertando. A cada dia a palavra de Deus está se cumprindo, irmãos, através da vida do seu servo, louvado seja o nome do Senhor.
E muitas das vezes nós costumamos dizer que a igreja de Deus está em... Porque muitas pessoas às vezes já dizem, Senhor, porque o Senhor não vem logo, né? Tudo isso está acontecendo, irmão, mas o tempo é dele. Aleluia. A hora é dele. E quando eu vejo Deus aqui tomando a vida de Josué, para falar com a vida de Josué, dizendo, Josué, aleluia, levanta Josué, louvado seja levantar, porque meu servo Moisés, ele morreu, é morto, levantar Josué, e onde tu pisar a planta dos teus pés, eu vou estar lá, eu vou fazer o mover acontecer. Irmãos, o que Deus está dizendo para nós nesta noite, irmãos, é que nós, irmãos, tem que nos encorajar a cada dia, aleluia, diante a luta que nós está passando, aleluia, diante a dificuldade que nós está passando, irmãos, nós temos que dizer que só o Senhor é Deus. Tem um hino que diz que é fácil louvar o Senhor quando está na bênção, né? Mas o difícil é louvar o Senhor é na prova. Como na vida de Jó, aleluia, como na vida do salmista Davi. Muitas das vezes eles passando por prova, passando por luta, mas eles louvavam ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor, né? Muitas das vezes eles na luta, na prova, eles louvavam ao Senhor. E muitas das vezes, irmão, nós estamos na prova, estamos na luta, estamos às vezes até reclamando, irmãos. Mas quando eu vejo Deus aqui, né, aparecendo sobre a vida de Josué, dizendo ao Josué, onde tu pisar a planta dos teus pés, né, eu vou estar naquele lugar, Josué. Mas eu vejo Deus dizendo também para Josué, esforça. Esforça, Josué, tem bom ânimo, Josué. Aleluia. Sabe o que Deus disse para Josué, irmão? Somente esforça. Deus está dizendo para você nesta noite, para mim, para você dizer, esforça, que somente eu vou te ajudar, amém? Deus está dizendo para você nesta noite, ei, esforça, não é tempo de parar, e você vai esforçar e Deus vai te dar vitória. Aleluia, meu Deus. Deus está dizendo para você nesta noite, esforça. Ah, mas a luta está muita, pastor, está travada, a luta está difícil. Deus está dizendo para você hoje, esforça. Deus está dizendo para você hoje, mas eu não aguento mais essa prova, eu não aguento mais esse desemprego, essa luta, eu não aguento mais essa situação. Deus está dizendo para você nesta noite, esforça porque eu vou te dar vitória. Ei, somente esforça. Esforça-te, Josué, e tem de bom ânimo. Deus está dizendo nesta noite para você, ei, esforça-te nessa preocupação, tanta preocupação, ei. A Bíblia diz, não se preocupei com o que há de comer, com o que há de vestir. Jesus dizendo para o seu servo, não se preocupei com o dia da manhã. E eu costumo dizer, meus amados, que não é uma coisa que nós temos que se preocupar, sabe por quê? É com a última coisa que nós temos que se preocupar. Nós não temos que se preocupar com o que comer, não. Às vezes nós ficamos até mesmo preocupados, mas não temos que se preocupar com o que há de vestir, não. A primeira coisa que nós temos que se preocupar é com a vida de Jesus. Porque, meus amados, eu quero dizer para vocês, se Jesus voltar, eu creio que se Jesus voltasse agora, eu tinha certeza disso, que nós iríamos subir com Jesus. Porque eu tenho certeza que Deus está neste lugar. Porque a Bíblia diz que onde está 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Mas Deus ali continuava dizendo para Josué, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Meu Deus, aleluia. Deus está dizendo para você nesta noite, meu amado, assim como Deus foi com Moisés, assim como Deus foi com Josué, Deus vai ser com você. Ei, assim como Deus entrou com providência na vida de Josué, eu quero dizer uma palavra profética de Deus para a tua vida. Ei, não te preocupa, porque Deus já está providenciando a vitória. Assim como Deus foi com Josué, assim como Deus foi com Moisés, meus amados, eu quero dizer para vocês que Deus, Ele vai ser na vida de cada um nesta noite. Eu quero dizer nesta noite aqui, você que entrou por estas portas, você não vai sair daqui de mão vazia. Meu Deus eterno, aleluia. Ninguém te poderá resistir, Josué, todos os dias da tua vida. Assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei. Olha,
Palavra profética, Deus está dizendo para mim e para você que Deus não vai nos abandonar, não. Glória a Deus. Deus está dizendo para você e para mim, em meio à luta, em meio à dificuldade, em meio à prova que você está passando, ei, Deus manda te dizer nesta noite que Deus não vai te abandonar, não. Deus vai estar com você nesta luta, neste barco, e Deus vai te dar vitória. Maravilha, Jesus. Deus vai te dar vitória, é promessa, irmão de Deus. É promessa de Deus, o Salmo 91 para com a nossa vida, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Mas tu não serás atingido, diz o Senhor dos Exércitos para mim e para a tua vida. Quando Deus disse ali para o salmista Davi, aleluia, que nenhum mal ia chegar sobre a tenda do salmista Davi. Deus dos Exércitos. Essa palavra nesta noite é para mim e para você nesta noite. Versículo 6 diz assim: esforça-te, tem bom ânimo. Sabe o que é esforçar, irmãos? É diante a luta que você está passando, diante a dificuldade. É você persistir na perseverança. Deus está dizendo: esforça-te, tem bom ânimo. É você não abrir a tua boca, não. Diante a prova, diante a luta. Diz assim: até aqui nos ajudou o Senhor, Benazé. Até aqui nos ajudou o Senhor, irmãos. Porque Deus, irmãos, Ele nunca abandona o servo seu. Deus sempre está conosco nesta caminhada. Verdade. E Ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Jesus não desampara os seus servos. Nunca vi na Bíblia Sagrada Deus desamparar um servo seu, não. Mesmo, meu Deus. Mefibosete estava no deserto, estava em Lodebar. Mas Deus estava ali sobre a vida de Mefibosete. Deus não desampara. Somente Deus está dizendo para mim e para você: esforça-te. Tem bom ânimo para teres cuidado, irmãos. Aqui está a mensagem de teres cuidado de fazer tudo aquilo conforme que meu servo Moisés te ordenou. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você, minha irmã? Meu irmão? Faça aquilo que Deus te mandar. Tudo aquilo que Deus te mandar, faça. Tudo aquilo que Deus te ordenar, faça. Porque Deus, Ele vai te compensar. Deus vai te dar vitória. Somente esforça. Faça o que Deus te mandar.